o lendário Vito Andolini, oriundo de Corleone, na Sicília, posteriormente reverenciado como Dom Vito Corleone. É talvez o personagem mafioso mais notório da história. Não apenas era respeitado no universo dos filmes O Poderoso Chefão, mas também serviu de inspiração e foi imitado por mafiosos da vida real, solidificando para sempre seu papel como o que todo gangster sonha em se tornar. Ele era sagaz, inteligente e poderoso, com uma habilidade única para lidar com pessoas. No auge de seu poder, Vito controlava o submundo de Nova York, tornando-se um dos indivíduos mais poderosos e influentes da cidade. Seu alcance se estendia por todos os Estados Unidos e até mesmo para o exterior. Vito possuía tanto astúcia quanto um alto nível de inteligência e sabedoria, adquiridos durante sua difícil criação. Ele compreendia profundamente as pessoas, sendo muito perspicaz e estratégico, sempre sabendo como lidar com elas de maneira a beneficiar-se, quer elas soubessem ou não. Ele sempre enxergava através de suas tentativas de manipulação, revertendo a situação contra eles. No entanto, não o fazia de maneira arrogante, a ponto de fazer as pessoas se irritarem com ele. Muito pelo contrário, ele se alinhava como um aliado igual, em quem podia se confiar. Mas como ele realmente se tornou tão poderoso como vemos no filme? É isso que hoje eu irei explicar para vocês, família. Iremos explorar como um órfão se tornou um dos homens mais poderosos no submundo criminal e construiu um império alcançando os mais altos níveis de riqueza, poder e respeito. Analisaremos todos os eventos, inclusive aqueles não mostrados no filme, que levaram a essa transformação. Talvez o evento mais importante que ocorreu, impulsionando Vito a se tornar tão poderoso como o conhecemos no auge de seu poder, foi a deposição de Dom Fanucci e sua ascensão ao comando. Este único evento foi o ponto-chave em que Vito se transformou no sábio chefe da máfia que conhecemos hoje. Lhe permitiu lentamente exercer poder e influência em seu bairro e aprender gradualmente como expandir. Saudações, guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Túlio e hoje eu vou narrar pra vocês a vida de Dom Vito Corleone, ele que foi o capo de capos do filme Poderoso Chefão, né, e que fez e faz um sucesso estrondoso até os dias de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já joga o dedo no like, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino, e também considera se tornar membro daqui do canal e deixar um valeuzinho que a partir de R$2 você já contribui com a gente aqui. Eu espero muito que vocês gostem desse episódio, família, e é isso aí, bora pro vídeo! Nova York, em 1917, Dom Fanucci tomou conhecimento da parceria entre Vito Clemenza e Salvatore Tesio e exigiu que eles pagassem a ele. Fanucci ameaçou informar a polícia se o trio não pagasse uma parte substancial de seus ganhos ilícitos. Assim como todos os outros, Clemenza e Tesio ficaram alarmados e queriam pagar Fanucci imediatamente, pois estavam intimidados por ele, certos de que ele tinha o respaldo da máfia. Enquanto seus amigos estavam ocupados entrando em pânico, Vito recordou calmamente tudo o que sabia sobre Fanucci. Ele lembrou que o chefe caminhava pelas ruas sem proteção óbvia, o que resultou em um incidente em que Fanucci foi golpeado por vários meninos do bairro cujas famílias ele havia tentado extorquir. Mais tarde, ele acabou com um dos meninos, mas cancelou sua vingança depois que as famílias dos dois restantes o pagaram uma indenização. Basicamente, eles compraram de volta a vida dos meninos. Vito supôs que Fanucci permitia ser subornado, porque teve sorte e não seria capaz de acabar com dois meninos restantes agora que estavam alertas, sugerindo que Fanucci trabalhava sozinho, sem nenhum músculo importante que fizesse sua guarda. Vito chegou à conclusão que Fanucci agia como se fosse um chefe da máfia apenas diante de imigrantes fáceis de enganar, pois nenhum mafioso permitiria que um sicário vivesse mesmo se pagasse somas enormes de dinheiro, e nenhum membro da máfia jamais precisaria ou recorreria a informar a polícia como ameaça. E, como sabemos, Vito era da Sicília e tinha visto como eram os verdadeiros chefes da máfia. Ele então concluiu que a vida de Fanucci não valiam nem os $600 que ele estava pedindo. Então, Vito pediu aos seus amigos que deixassem tudo em suas mãos para conversar com Fanucci e pedir para ele aceitar menos dinheiro, dizendo aos seus amigos. Quando Vito mais tarde se encontrou com Fanucci,
Ele ofereceu apenas uma fração do valor exigido, $100 dos $600 que Fanucci esperava. Fanucci ficou impressionado com a coragem de Vito e ofereceu a ele um emprego. Vito interpretou sua habilidade de negociar com Fanucci por um valor mais baixo como um sinal de fraqueza deste último, confirmando assim sua suspeita da vulnerabilidade de Fanucci. Vito permitiu que ele saísse do prédio para que testemunhas pudessem confirmar que ele saiu vivo. Vito escolheu o dia de uma grande festa, e então todos nós sabemos o que aconteceu. Então, agora, com Fanucci fora do caminho, Vito ganhou o respeito do bairro, tornando-se conhecido como um homem respeitável. Logo, começaram a pedir que ele intervesse em disputas locais, ganhando uma reputação por nunca recusar ajudar pessoas, por conseguir raciocinar com pessoas intransigentes. Embora inicialmente tenha recusado por modéstia, Vito eventualmente começou a aceitar presentes de empresas locais e chefes de quadrilha em troca de garantir que seus clientes soubessem que estavam seguros. E Vito logo estava ganhando uma quantia enorme apenas por aceitar esses chamados. Vito, Clemenza e Técio eventualmente assumiram o controle do bairro, tratando-o com muito mais respeito do que Fanucci fazia e, em troca, eram bem cuidados caso precisassem de algo. Na década de 1930, Vito tornou-se uma força a ser reconhecida, estabelecendo uma poderosa família com a ajuda de seus amigos próximos, Peter Clemenza e Salvatore Técio, que agora se tornaram seus capos. Seu velho amigo Genco Abandando tornou-se seu conselheiro. Foi realmente nesse momento que ele era tão respeitado a ponto de até mesmo seus amigos mais próximos começarem a se referir a ele como Don Corleone ou até mesmo Padrinho. Seu império ilegal expandiu-se para tudo, desde jogos de azar, contrabando e, às vezes, algumas execuções quando necessárias. No entanto, Vito ainda tinha um código moral muito rígido de lealdade aos amigos e, acima de tudo, à família. Ao contrário de muitos outros em sua posição, ele era reconhecido como um homem gentil e generoso, que tratava as pessoas com respeito, independentemente de seu status na vida. Ele era firme em não se envolver em vícios mais destrutivos, com entorpecentes e garotas de programa. Compreendendo as ruas e sabendo muito bem a força que possuía, ele nunca se considerou, nem a sua organização, como sicários, o que pode parecer estranho, mas em sua mente, ele usava essa ferramenta apenas quando era muito necessário, quando determinava que era justiça. Logo, seu império continuaria a se expandir constantemente, adicionando novos membros, mas nunca permitindo que estranhos se aproximassem demais de seu círculo interno. Um indivíduo vital que se tornaria essencial para a família era o temido Luca Brasi. Brasi era basicamente um cara das ruas. Ele não fazia parte de nenhuma das famílias ou gangues mafiosas, mas sim tinha uma pequena equipe de criminosos que prosperaram durante a proibição na cidade de Nova York. Sua principal fonte de receita vinha do roubo de remessas de outros contrabandistas, como o chefão da máfia Joey Mariposa. Eles armazenavam os itens roubados em um depósito no Bronx, que também servia como base de operações. Ele construiu uma reputação desde muito jovem, sendo conhecido por sua extrema brutalidade. Mais tarde, ele foi preso. No entanto, quando Vito precisou de um sicário forte, ele moveu alguns pauzinhos e o libertou, conquistando assim o serviço e a lealdade inabaláveis de Brasi. Mas Brasi não foi o único salvo por Don Corleone. Ao longo de sua ascensão, ele ajudou muitas pessoas com vários problemas e solicitações, financiou a educação e carreira de jovens talentosos que em breve se tornariam advogados, promotores públicos e até mesmo juízes. Grandes números de italianos agradecidos pediam seu conselho sobre em quem votar nas eleições para cargos públicos, dando a ele uma grande quantidade de influência e poder político. Ele até contratou um advogado para organizar um sistema de subornos à polícia, e insistiu em pagar o maior número possível de policiais, quer fossem necessários no momento ou não. Isso garantia que seus favores abrangessem todos aqueles de quem ele poderia solicitar um serviço no futuro, além de proporcionar proteção e influência que ele poderia exercer sobre eles caso ousassem se voltar contra ele. Em 1933, a revogação da proibição desferiu um golpe significativo nas operações da família Corleone, mas Vito Corleone tomou suas precauções. Ele enviou emissários ao Dom que controlava todas as atividades de jogo em Manhattan, Salvatore Maranzano.
uma figura importante de Nova York que tinha controle firme no submundo do crime. Os emissários dos Corleone propuseram a Maranzano um acordo de parceria igualmente benéfico para ambas as partes. Vito Corleone, com sua organização, seus contatos na polícia e na política, poderia fornecer a força necessária para expandir suas operações ainda mais e conquistar novos territórios, como no Brooklyn e no Bronx. No entanto, Maranzano rejeitou a oferta dos Corleone, dando início à grande disputa de 1933, que acabaria por alterar toda a estrutura do submundo em Nova York. Salvatore Maranzano tinha uma organização poderosa, com uma abundância de sicários fortes que obedeciam a cada um de seus comandos. Ele também tinha uma amizade com Al Capone em Chicago e mantinha um bom relacionamento com a família Tattaglia, que controlava a prosti na cidade e o que havia do frágil contrabando de entorpecentes na época. Portanto, Maranzano enviou um pedido a Capone para que seus 2 melhores pistoleiros fossem a Nova York acabar com Vito Corleone, mas a família Corleone também tinha amigos e informantes em Chicago, que transmitiram a notícia de que os 2 sicários estavam chegando de trem. Então, Luca Brasi e seus homens interceptaram os soldados de Chicago na estação de trem e os levaram a um armazém próximo ao cais, onde foram dados de baixa. Alguns dias depois, em Chicago, Capone recebeu uma mensagem de Vito que dizia: "Agora você sabe como lido com inimigos, porque um napolitano interfere em uma disputa entre 2 sicilianos. Se deseja que eu o considere um amigo, eu lhe devo um favor, que pagarei quando solicitado. Um homem como você deve saber o quão mais lucrativo é ter amigos que, em vez de recorrer a você por ajuda, cuida de seus próprios assuntos e está sempre pronto para ajudá-lo em algum momento futuro de dificuldade. Se não deseja minha amizade, assim será. Então, devo lhe dizer que o clima nessa cidade é úmido, prejudicial para os napolitanos, e aconselho-o a nunca visitá-la." Pouco depois, Capone enviou a mensagem de que não iria interferir mais. As probabilidades agora eram iguais, e Vito Corleone havia conquistado uma enorme quantidade de respeito em todo o submundo dos Estados Unidos com a humilhação de Capone. Esse incidente foi um ponto de virada na disputa. Maranzano subestimou severamente quão poderosa e astuta era realmente a família Corleone. Logo, seus próprios soldados perderam a fé em sua capacidade de vencer. Por 6 meses, Vito superou Maranzano. Ele classificou os jogos de azar sob sua proteção, localizou o maior banqueiro de apólices do Harlem e o fez entregar a maior parte de seu dinheiro, bem como registros e documentos importantes que poderiam enfraquecer sua força. Ele também atacou todos seus esquemas e propriedades, além de bater de frente com seus inimigos em todas as frentes. Até nos centros de confecção, ele enviou Clemens e seus homens para lutar ao lado dos sindicalistas contra os sicários pagos por Maranzano e os proprietários de lojas. E em todas as frentes, sua inteligência superior e organização garantiram-lhe a vitória. A ferocidade que Corleone soube usar também ajudou a reverter o curso da batalha. Enquanto o time de Clemenza eliminava a estrutura de poder de Maranzano, ganhando lealdade dos sindicatos oprimidos pelos homens de Maranzano, Don Corleone enviou o time de Técio, que estava retido, para o golpe final, eliminando todos os que estavam em seu caminho. Nesse ponto, Maranzano viu que a coisa para ele ficou feia e enviou homens buscando a paz. Vito Corleone, muito sábio, recusou vê-los, pois ele sempre dizia: "Nunca aceite uma oferta pela segunda vez." A cada dia, mais soldados de Maranzano estavam desertando de seu líder, não desejando acabar do lado dele em uma cova. Os bookmakers e agiotas começaram a pagar a organização de Corleone por proteção. A disputa estava praticamente encerrada e, finalmente, na véspera do ano de 1933, Técio conseguiu penetrar nas defesas de Maranzano. Os tenentes de Maranzano estavam ansiosos por um acordo e concordaram em acabar com tudo até o amanhecer. Disseram a Maranzano que uma reunião havia sido marcada em um restaurante no Brooklyn com Vito Corleone, e eles o acompanhariam como seus guarda-costas. No entanto, quando a reunião deveria ocorrer, eles o deixaram sentado em uma mesa, mastigando de forma triste um pedaço de pão. Os homens fugiram do restaurante assim que Técio e 4 de seus homens entraram. A execução foi rápida. Maranzano agora tinha a boca cheia de pão mastigado e crivada de balas. A disputa terminou.
e o que restou do antigo e poderoso Império Maranzano foi incorporado à Operação Corleone. Por fim, os Corleone finalmente dizimaram Maranzano e seu império e se estabeleceram como a família mais poderosa de Nova York, uma força que foi reconhecida em todo o submundo mafioso. Bom galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que vocês acham da vida do Vito Corleone? E o que vocês acham da saga O Poderoso Chefão, dos filmes, né? Eu quero que vocês contem pra mim aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso aí, família. Até a próxima! Família, se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!